Noite, essa é a primeira aula de um curso básico de AutoCAD, integrado a NX, e eu vou ensinar basicamente tudo, de parte até dos comandos, até a parte de impressão, a parte da área, da área elétrica no AutoCAD e entre outras coisas. Bom, para começar, é importante a gente saber quais são os comandos. O AutoCAD, assim como o Revit, é um mundo bidimensional, tem duas dimensões, como é que vocês podem ver, Y e X. Essas Y e X mostram as direções que possui no Revit, ou no AutoCAD. Diferente do Revit, que possui uma terceira dimensão, 3D, o AutoCAD só possui, nós só trabalhamos com duas, certo? Para a construção do AutoCAD, em questão de estrutural, nós utilizamos o comando linha, certo? Esse comando linha, ele é uma linha reta entre dois pontos que você definir, correto? Temos o comando linha, temos o comando polilinha, que seria a construção de uma linha com diversos pontos. Temos o círculo, certo? Um círculo de raio que você determina a partir daqui, ok? Arco, que seria um arco a partir de dois pontos, você consegue definir um arco do grau que você quiser, certo? Comandos retângulo, comando movimentar um objeto. Para selecionar um objeto no AutoCAD, você tem duas opções. Se você for da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, terá esse campo verde. Esse campo verde seleciona qualquer objeto por completo, certo? Ou seja, você tem uma linha aqui, só. Pronto. Se eu clicar com o botão esquerdo, da esquerda para a direita, poderemos ver esse bloco verde e ele seleciona tudo que encosta, certo? Da esquerda para a direita, nós temos esse bloco azul. E para selecionar com o bloco azul é simples. Você precisa selecionar o bloco por inteiro. Ou seja, se você colocar e faltar um pouquinho do que seja na linha, ele não irá selecionar. Para selecionar com o bloco azul, ele tem que estar completamente dentro do retângulo azul, certo? Bom, para selecionar um objeto, eu gosto de fazer com o botão da direita para a esquerda, certo? Com o bloco verde. Mas também pode ser selecionando o objeto e clicando em cima dele. Depois que você clicar no objeto, ele vai ficar selecionado, certo? E isso é só. Ele vai ficar selecionado e você vai conseguir utilizar. Para utilizá-lo, depois de selecionar com o botão esquerdo, clique uma vez com o botão direito em qualquer lugar e você terá uma seta que você vai ser seu ponto de referência. Ou seja, se eu quiser mover a partir, sei lá, do meio desse retângulo, é só clicar no meio que eu consigo mover, certo? No teclado de vocês, na parte do botão Enter, vocês conseguem executar o último comando colocado. Ou seja, se o último comando que eu coloquei foi mover, então ele vai automaticamente para mover, certo? Se o último comando que eu usei foi linha, se eu clicar Enter, o último comando executado será a linha, certo? Bom, em seguida, temos a ferramenta aparar. O que seria aparar? Após você selecionar uma área, você pode selecionar uma área e clicar no botão aparar, você consegue tirar rebordas, certo? Além disso, temos o comando duplicar, selecionou, botão direito, você consegue duplicar várias vezes. Botão escala. A partir desse botão, que vai ser um botão muito importante que a gente vai utilizar, que depois de você selecionar o objeto, você consegue determinar quanto a mais de escala você quer botar. Por exemplo, eu quero que ele seja 0,5, então ele vai diminuir até o tamanho de 0,5, certo? Esses outros comandos vamos aprender durante o resto da aula. O comando propriedades. Esse comando vai ser bastante importante para você enquanto for fazer textos, quando for colocar cotas, quando for quando for mexer com a propriedade do AutoCAD, certo? Com a propriedade do AutoCAD. Só um minuto. É, AutoCAD. Pronto. Quando você colocar um texto, você vem aqui em fechar editor de texto e ele vai ficar assim, certo? Bom, quando você clica no botão, perdão, quando você perder assim, Ctrl Z, você volta e você, acho que é padrão,
O Ctrl Z é o botão que refaz a sua última ação. Ou seja, se eu fiz uma linha e não gostei dela, Ctrl Z, você remove a linha, ok? Bom, vamos lá. Botão de propriedades. Você tem como acessar ele aqui na barra padrão, propriedades. Ou você pode clicar em alguma coisa, em algum item, objeto que você utilizar e botão direito, propriedades aqui embaixo, e vai abrir essa barrinha aqui, que você pode manipular tudo. Você pode manipular a cor do item, o tamanho da linha, o tracejado, a vértice, essas coisas. Certo? Bom, além disso, é importante que todos os desenhos estejam na escala. O que seria a escala? Escala um por um. Na hora que a gente for fazer a impressão, a plotagem lá para frente, nas próximas aulas, é importante que o desenho ele esteja na escala um para um. Ou seja, 1 centímetro é igual ou 1 metro, 1 metro aqui é igual a 1 metro. 1 centímetro é igual a 1 centímetro. Entende? Ok? Correto? Pronto. Dito isso, vamos lá. Também temos o botão para apagar algo que você fez que, enfim, você acha que ficou errado. Você pode selecionar o objeto e tecla delete, que irá apagar sem nenhum problema. Nessa barra aqui de baixo, onde meu mouse está vendo, você vai ter a barra de utilitários, coisas que vão influenciar no desenho, certo? O que seria isso aqui? Isso aqui seria a grade que fica aqui atrás, essa linha tracejada. Como eu disse para vocês, esse aqui é um mundo bidimensional, ou seja, essas gradezinhas servem para você ter noção. Elas são como se fossem pixels e elas limitam o máximo que aí pode chegar, entende? Quanto mais fundo você for, mais a grade vai se estendendo, certo? Para remover essa grade, se você quiser remover a grade, é só clicar aqui que remove a grade e estamos em um mundo totalmente plano, sem, certo? É, pronto. Um comando muito importante. O segundo, como é que eu vou fazer uma linha totalmente reta, certo? Nós temos o comando, eita, comando aqui, o modo restringir. O que seria isso? De forma rápida, é o F8, certo? O F8 ele mantém a linha totalmente reta no ângulo de 90 graus, onde não se preocupem, a linha vai ser totalmente reta e, enfim, N problemas, certo? Aqui nessa barra também temos algumas coisas muito importantes, como que seriam os ajustes de cursores. O que seria o ajuste de cursores? Quando a gente quer, quando a gente faz uma linha, a gente procura ao máximo encontrar o ponto médio da linha, a borda, essas coisas. No AutoCAD, ela tem um auxiliar. O que seria esse auxiliar? Essa bordinha verde que vocês estão vendo aqui, esse quadrado verde, ele me indica que eu estou na quina da linha, certo? Quando está na quina da linha, se vocês verem, automaticamente, mesmo que eu esteja com o meu cursor mais para a direita do que a borda da linha, ela vai para a borda da linha, pois esse é o auxiliador, certo? Se eu botar a linha mais no meio, o auxiliador vai ver que eu quero ir para o meio e vai ficar, e esse triângulo significa o meio da linha, correto? Mas existem diversos outros auxiliadores, o que seriam, por exemplo, existe o centro do círculo, mas vamos lá, vocês veem aqui que não consigo encontrar aqui, centro do círculo. Ele encontra o centro do círculo, ele encontra a borda de um círculo, o raio de um círculo, e entre outras coisas. E para. Ah, mas eu quero botar de forma abrupta, sem o auxiliar. Você vai vir aqui, na barrinha, e vai desativar o seu auxiliador, certo? Quando ele estiver desativado, você não consegue colocar de forma precisa, entendem? Certo? Bom, para ativar novamente é só vir aqui e F3, tá? E aqui vocês vão encontrar todas as interseções que vocês precisam, sejam elas as extremidades, o meio, o centro de um círculo, o centro de um geométrico, um ponto, as quadrantes, as interseções, as extensões, tangentes, perpendiculares, entre outros, certo? Para configurar a escala do desenho, aqui, viu? 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 100, 100 para 1, e essas aqui vai do desenho que a gente for utilizar. Ó, como a gente vai trabalhar com desenhos de estruturais de casas, 1 para 1 é o ideal, certo? Esses 100 para 1, esse 1 para 100 são mais para estradas enormes, pistas, entre outras coisas, certo? Bom, nessa barra aqui também vocês podem ver que tem layout 1 e layout 2. Essas aqui são os layouts de impressões, mas a gente vai se aprofundar mais na aula de impressão, certo? É, é, Além disso, temos as configurações aqui de cores. Cadê?
Quando a gente seleciona um objeto, a gente seleciona as cores, certo? Cores, aí detectar se puser algum erro no bloco, no objeto, entre outras coisas. Na parte aqui de cima, como de esperar, temos as barras auxiliares, como inserir objetos, imagem, textos, anotações, parâmetros, vistas. Esses blocos de vista que a gente não utiliza tanto, ok? Mas se for necessário, a gente pode mexer neles. Entre outras coisas, correto? Bom, além disso, temos a barra aqui de vistas auxiliar, que a gente consegue mudar a direção. Por exemplo, vocês conseguem ver aqui que eu tenho um círculo, certo? Se eu colocá-lo em vista superior, podemos ver que só sobra só uma cordinha, porque eu estou vendo ele só do lado, entende? Essas vistas superiores não são muito utilizadas, mas elas estão aqui. Pronto. No mais, temos também o cotas. O que seria cotas? Seria a definir ou delimitar o tamanho para cotagem de um, de uma distância, certo? Aqui está bem pequenininho, vocês podem ver, 1,63, mas para alterar isso, você seleciona propriedades e temos aqui texto, onde a gente pode aumentar o tamanho, o deslocamento, a cor do texto. Você quer colocar, sei lá, verde. Vocês vão ver que o texto vai ficar verde, certo? Hum, pronto. Certo? Temos aqui outros comandos também. Por exemplo, temos o espelhar, que é, que é o descritivo. Onde você consegue espelhar um objeto de forma tranquila. Ele vai perguntar se você quer excluir o objeto de origem, você pode falar sim ou não. Se você deixar não, o objeto vai ficar. Se tirar sim, o objeto apaga, certo? Bom, é, cadê? Concorde é um objeto que ele junta as duas linhas de forma que você precisar. Você pode configurar as linhas para serem linhas corretas ou não, certo? Deixa eu dar isso aqui. E matriz retangular é uma coisa que não entra no momento.